Olá, boa tarde a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje são 24 de maio de 2026, um domingo. Estou vindo aqui, meus queridos e amados irmãos, para falar sobre um assunto muito triste que aconteceu numa palestra de um seminário presbiteriano, JMC. Um ministro lá foi o palestrante e ele proferiu algumas palavras que, assim, um tanto não, muito agressiva e assim, palavras que eu não falaria de hipótese alguma em público, assim, enfim, eu acho que nem dentro da minha casa, enfim. Mas ele falou essas palavras lá, menosprezando a quem fala a verdade, né, e não concorda com o que ele professa lá, o que ele ensina lá, né? Então ele chama as pessoas de bestialidade sem fim, né? E depois fala, é assim, depois vocês vão lá no canal, o canal é do Seminário JMC, é da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? O pastor, o qual palestrou lá, acho que foi no dia 20, se eu não me engano, chama-se Ernest Maia. Eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha parado para ouvir ele em nada, né? Aí alguém lá na rede social do Facebook postou o que ele falou, né? Sobre a salmodia exclusiva, né? Que ele é contra e ele chama a quem discorda, né? Dele, né, deles, né, que aí já é uma posição não só, o lance todo é esse, não é uma posição não só dele, né, mas da do seminário que está formando, olha a seriedade disso, né, está formando pastores para pastorear igrejas, do lado da denominação deles. Então ele já sai dali do seminário com essa mente rejeitando os salmos, né, a salmodia, né? Ele fala até que, depois vocês olham lá, eu não tirei, eu li, eu vi a palestra dele toda, para não falar que eu estou falando aqui texto fora do contexto, né? Mas eu vi, e é exatamente isso que ele quis dizer, né? E, e que quem quem está só com a salmodia exclusiva, né? Cantando somente os salmos, é isso? Que quer dizer salmodia exclusiva, que canta somente salmo, tipo a nossa igreja só canta os salmos, né? É uma ordem bíblica que só canta os salmos. Ele discorda, ele falou que até gosta, ele falou assim, eu até gosto dos salmos, ele usa um termo assim, sabe, meio que de zombaria, eles são bonitinhos, esse termo que ele usa, eles são bonitinhos, eu gosto. E a gente pode botar os salmos no culto, alguns salmos sim, mas que eles sejam inclusivos. Olha só, a palavra de Deus é que seja inclusiva. E aqueles hinos daquele inário deles lá é que é exclusivo. Foi isso que ele quis, ele deixou claro ali. Então, e ele fala, né, quando ele vai falar dos salmos, ele falou, não sei de onde que eles tiraram isso. É a palavra que ele usa. Isso é de uma bestialidade sem fim. São pessoas que sentam no próprio. Olha o termo que ele vai usar, desculpe o termo, mas foi o termo que ele usou lá, tá, irmão? São pessoas que sentam no próprio rabo ou tem que puxar o rabo para sentar. Foi esse o termo que ele usou lá. Tá lá. É só vocês
depois olharem lá. Então, um termo bem chulo, né? Bem agressivo, e chama a gente de tolo, né? E depois ele continuando a palestra dele, a palestra está falando sobre culto reformado. É isso que ele está dando lá. E o culto reformado dele lá é sem salmodia, né? E aí ele ainda chama assim, ele diz assim, depois dessa esquizofrenia, a gente continua aqui, não sei o que, ainda chama a gente de esquizofrênicos, entende? Então é algo bem repulsivo, né, ao meu ver. A nossa igreja, a Igreja Batista Reformada aqui em Itaguaí, eu como ministro dessa igreja aqui no Rio de Janeiro, em Itaguaí, eu tinha que ter o dever agora, né, de me levantar e de fazer esse vídeo é, de repugnação do que ele falou, ok? Não o conheço, já ouvi falar dele, mas eu não tenho assim nada contra ele, não estou com raiva dele, só eu, eu é digno de misericórdia e para não falar, né? Ele se levantou não contra a salmodia, não contra aqueles que ele chama de bestialidade, de cachorro, que quem senta no rabo é um cão. Ele, antes dele dessa palavra, ele cita um monte de exemplos de cachorros, né? Eu não sei qual é o problema dele com cachorro. Fala até do pitbull. Ó, um desastre, irmão. Eu tive que ter estômago até chegar à parte que ele fala sobre a salmodia, né? Eu tive que ter estômago para ouvir este homem falar o tanto de besteira do início até chegar a isso, e depois ele continua, só que eu não assisti, eu fui até o minuto 45, 46, se eu não me engano, que, que, que falou da salmodia aí. Enfim, então, este homem é o que representa ali, está representando, isso é a fala do seminário, isso é a fala, né, deles ali, do Seminário Presbiteriano, né, JMC. Então, eu venho aqui a repudiar, é um vídeo de repúdia ao que este homem está falando, né? A nossa igreja está se levantando para repudiar o que ele está falando e falar, abre a Bíblia, que em momento algum na palestra dele, ele abriu a Bíblia, principalmente nesse ponto, para ter argumentos teológicos e sólidos para falar que não é mandamento do Senhor, não é mandamento do Senhor a gente cantar só os salmos, ok? Então, eles acham que cantar hinos de autoria humana, isso sim é mandamento do Senhor. Então, nós estamos aqui, tem uma parte que ele diz que os salmos não falam de Cristo explicitamente. É falta de, não sei, o cara é um doutor, é um mestre lá na denominação deles, ok? Aqui não. Aqui ele para mim, né, como eu vi um irmão falando lá no Facebook sobre isso, ele falou assim, o pastor parou de pensar com a cabeça e começou a falar com o rabo. Usou o mesmo palavreado que esse pastor usou. Então é isso, cara. Ele, né, quando a pessoa passa a não pensar com a cabeça, ter um raciocínio equilibrado para as coisas, ele passa a pensar com outro lado. Aí o cara fala que era com o rabo. Então,
É horrível a gente ouvir essas coisas e assim, irmãos, presta atenção, eu não tenho nada contra com quem pensa, discorda de mim ou de qualquer outra coisa, enfim, a discordância é válida, ok, mas você tem que discordar, no caso, né, a gente está falando das coisas de Deus, que são coisas sagradas, ok? Coisas sagradas. E a pessoa tem que ter argumentos sólidos, tem que ter evidências bíblicas, tem que ter, como eu digo, amparo legal para falar assim, ó, a salmodia, os salmos hoje não é para cantar, canta quem quer. O que importa, ele fala lá, que a gente cante a palavra de Deus, né? Que cante o que Deus nos deixou, a verdade bíblica. É isso. É esse o argumento deles, que não tem comprovação bíblica. Ok? Não tem comprovação bíblica. E o pior é ele falar que os salmos não falam de Cristo assim, explicitamente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu quero ler uma passagem para os irmãos. Não nos salmos. Não vou nos salmos, não. Nos salmos, os irmãos vão lá, Salmo 22, então, é escancarado ali falando do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Só um exemplo que eu quero dar para você. Quero ler uma passagem aqui em Lucas, verso 24. O Senhor Jesus fala assim, ó. Desculpe, Lucas, capítulo 24, verso 44. Olha o que o Senhor Jesus fala. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o Senhor Jesus está mentindo aqui que os salmos não falam dele. Está mentindo que aquilo que estava profetizado lá dele não era ele, era sei lá quem. Entende? Então, é o que eu falo, meus irmãos. Abra a Bíblia e refute. Legal, vamos discutir como homens educados, né? Não como bestas, né? Mas como homens educados, vamos discutir, ver quem é que está certo. E quem está certo é a Bíblia, sempre. Né? Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. É isso. É sempre a Bíblia que vai estar certa. Se há algum erro, o erro é meu. Não é das Escrituras. Não é erro de Deus. Deus não errou, a Bíblia não erra. Então, este homem, esse pastor Hermes Maia, eu até tenho que ler o nome dele aqui que eu esqueço. Então, ele agride, ele vem com palavras vazias, cria uma cortina de fumaça para que fique tudo embaçado e um monte de gente lá rindo, cara. Tava cheia, né? Desculpe, cheia a sala lá. Um monte de gente rindo do que ele estava falando, tava zombando, um zombador. Entende? Então, isso é muito triste, né? A gente vê eu não vou nem falar de história aqui, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, irmãos, vocês vão lá, que eu tô pregando, né? É um culto, eu tô pregando porque eu também entendi assim. Eu entendi assim que a gente poderia cantar hinos ou corinhos, né? E os salmos junto, alguns salmos, conforme fosse a liturgia do dia, entende? Só que você estuda, né? Você não tem que parar de estudar. O ministro do evangelho não pode parar de estudar. Então, eu fui convencido pela palavra que eu estava errado. Pedi perdão a Deus em público, que eu levei a igreja ao pecado, que é um pecado. Se desobedecer a Deus é um pecado. Nós estávamos, né? Eu e a igreja estávamos em desobediência. Eu pedi perdão a Deus e no mesmo instante eu me corrigi. E fui estudar para entender mais. Eu comprei livros, enfim. Lógico, o crivo sempre vai ser as escrituras. Ela que vai supervisionar os livros que eu li. E estava tudo ok, cara. Entende? Então, é falta de estudo.
essas coisas. Então, eu tenho uma parte lá de Efésios que eu prego, que vai falar. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu consigo achar. Efésios. Que vai falar cantar com hinos, eu não lembro agora a passagem. Procura aí no canal que vocês vão achar aí. É a pregação sobre Efésios, aí vai ter a hora que eu falo sobre. É justamente nessa hora que eu falo sobre como é que se diz aqui? Tá aqui, achei. Efésios 5,19, achei. 5,19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então eu explico lá, não vou entrar nesse mérito aqui do texto, porque já tem um vídeo aí, que eu tenho uma pregação que eu faço sobre isso, sobre esse versículo aqui, que é a salmodia. Entende o que eu estou falando? Então, eles falam sem argumentos, sem abrir as escrituras e provar para aqueles que se opõem a eles, né, no caso, eu e mais um monte de homens aí, irmãos em Cristo, para provar que a salmodia não é para hoje, não é para cantar, enfim, é para cantar hino. E também esse inário deles aí, maluco, entende? Então, é algo assim bem surreal, Então, eu quero fazer uma indicação, além do meu canal que tem aqui, tem um irmão, um presbítero, que ele é da Igreja Congregacional Reformada, lá em Santana do Livramento. Ele está com a igreja dentro da casa dele, ok? Tá em construção ainda, está em plantação. E o canal dele é o irmão Jefferson Navarro. Mas o nome do canal é Igreja Congregacional Reformada. Procura lá, ele tem uma playlist com cinco sermões falando somente sobre a salmodia. Ele foi muito além de mim, tá? Ok? Ele ampliou mais o assunto. Ele fez cinco sermões sobre isso. Aí os irmãos procura lá no canal dele, se intera, porque ali ele explica detalhe por detalhe a história da igreja, entende? O que ocorre, irmão, falando em história da igreja, você vê que quando um elemento desse se levanta para ir contra a palavra de Deus, né? Contra o que Deus nos mandou, né? Ele naturalmente, além de ir contra, que já é a principal coisa abominável, né? Ele vai contra toda a história da igreja, entende? Vai contra os reformadores, aqueles que lá atrás se levantaram para fazer uma reforma no culto, e aí entra a salmodia, e ele vai contra a esse reformador. E o pior, se não fosse pior já ir contra a palavra de Deus, eles têm uma confissão igual nós temos aqui, né, que é a 1689, eles têm lá a de Westminster. E lá no capítulo 21, parágrafo 5, está escrito lá que eles devem cantar somente os salmos. Tá lá, a Assembleia de Westminster decidiu essa situação. E ele como ministro presbiteriano, assina, ele confessa a confissão de Westminster. Então, além de tudo, ele confessou lá no momento que ele foi ordenado, mas ele vai contra a própria aquilo que ele confessou lá atrás. Então, é assim,
é complicado demais, é algo assim, e a gente vê uma denominação que não toma nenhuma providência, cada um faz o que quer ali, entende? Cada um faz o que quer. Poderia, se eles fossem uma igreja independente, tudo bem, mas não são. Existe um tal do Supremo Concílio, enfim, eles trabalham nesse lance de presbitério, né? E aí eu conheço uma igreja presbiteriana que só canta salmos. É lá se não me engano, é lá do Recife, Pastor Alex. Entende? Só canta salmo, irmão. Eles não cantam outro. E é a capela, viu? É a capela. Não tem, não tem instrumento, não. A igreja dele só canta salmo. E ele faz da mesma parte. Aí, esse seminário, ele chamou quem de besta? Ele chamou quem de besta? Os próprios dele, cara. A, a, o, o, tem um ministro deles lá, da igreja presbiteriana, que eu gosto muito dele, cara. É o pastor Josafá. Ele tá na salmodia. Existe uma, um, um blog, né? Um blog de salmodia. E ele faz parte da comissão. O nome do blog é Comissão Brasileira de Salmodia. Pastor Josafá, da igreja, todo mundo conhece esse homem. Ele, da igreja presbiteriana do Brasil, faz parte e ele fala constantemente sobre só cantar salmos. E aí, esse cara, então, eles mesmos, eles não se entendem, cara. É inacreditável isso. Eles não se entendem. A palavra de Deus diz que nós devemos ter, Paulo vai falar lá para os coríntios, que eles deveriam ter, né, no caso nós, né, um só parecer. Um só parecer. Não são 2, 3 pareceres. Ou 4.000, sei lá quantos. Então, entre eles mesmos lá, eles não se entendem. Então, nós devemos nos levantar quando a nossa não, nós vamos ser sempre humilhados, ok, irmãos? E isso faz parte. Mas quando a palavra de Deus é ofendida, é esculachada por um homem que tem voz, porque parece que ele é famoso, né? Tem voz, todo mundo. Eu vi lá os comentários, algumas pessoas falando, né? O pastor, eles chamam de reverendo, né? Isso é um outro assunto. O reverendo é um homem erudito. O quê? Erudito? Tá longe disso, viu? Tá longe disso. Ele é um homem agressivo, zombador, ele ri o tempo inteiro, zombando de quem pensa ao contrário. E o pior, né? Para ele, né? A gente não. O pior, para ele, é que quem pensa ao contrário é que está com a verdade, que é a palavra de Deus, cara. Entende? Então, ele se levantou não só contra a gente, ok? Se levantou contra os deles também, os dele também lá, os que fazem parte dessa denominação, e se levantou contra a palavra de Deus e, consequentemente, contra o próprio Deus. Ele falando isso, uma coisa é você não entender e a outra coisa é você ser ignorante ao extremo e discordar e ainda escarnecer disso, zombar. Quem pensa ao contrário, né, é besta, é cachorro. Ele chamou de cão, mano. Chamou a gente de cão. E os deles também. Então, ele fazendo isso, em última instância, ele está chamando ao Espírito Santo também. É sério isso. Eu estou falando sério. É sério. Ele escarnece o próprio Espírito, que foi o autor das Escrituras, o Espírito de Deus. É muito sério isso. É muito sério. Não sei qual é o Espírito que está nele, mas não é o Espírito Santo, não. Tenho certeza disso. Para a gente encerrar aqui, para aqueles que
olhem para a verdade, né, e sigam essa verdade, e toda vez que homens iguais a esse, né, se levantar para falar asneira, nós, como verdadeiros irmãos em Cristo, temos também que nos levantar para defender a razão da nossa esperança. Esse texto que eu vou ler aqui. Para defender aquilo que nós acreditamos, para defender o evangelho. Foi o que Paulo fez. Paulo sofreu por causa disso, por defender aquilo que ele acreditava, que era a verdade, que era Cristo Jesus. Entende? Então a gente tem que... Deus não precisa de defesa, ok? Mas a verdade dele nós temos que defendê-la, custe o que custar, mesmo que custe a nossa própria vida. Nós temos que defender a verdade, é nisso que a gente acredita e é por ela que nós vamos ser salvos. É por ela. Crendo e observando, obedecendo. O texto que eu vou falar aqui está em 1 Pedro 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 ao 17. Diz assim: Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Olha a ordem, o conselho que é: não tenha medo deles. Né? Não tenha medo desses caras, são escarnecedores. Não vos turbeis, né? Ele continua, verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E estais, essa é primordial isso aqui, irmãos, E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Não escarnecendo, zombando da pessoa, sendo agressivo como esse homem foi. Ok? Tendo uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Viu aí? Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então, eu creio que o bem que eu estou fazendo hoje, irmãos, é falando com vocês acerca desse assunto tão pertinente e tão triste falar disso, né? A gente vê uma pessoa que é professor lá desse seminário, que deveria, né, levar o ensino verdadeiro para formar novos pastores, novos professores, né? Infelizmente, não é isso que a gente vê. Isso é só a ponta do iceberg, tá? Eu não sei, mas deve acontecer muito mais coisas lá nos bastidores. E Deus é o que sonda os corações, né? Espero que esse homem venha a se arrepender dessa fala, peça perdão a Deus, e que o próprio seminário venha a repensar sobre isso que eles estão ensinando lá, porque se esse ensino continuar, qual outros mais não vai entrar lá, ensinos falsos, né? Qual outros mais? A gente não sabe a imensidão disso, né? O que essa brecha aberta, o que pode acontecer, né? Então, que Deus tenha misericórdia dele, do pastor Ernest, e de todo o seminário lá, e que a gente possa, irmãos, estar sempre defendendo a razão da nossa fé, né? Tenhamos uma boa consciência em Cristo, né? Para que a gente possa sempre estar firme para falar a verdade de Cristo. E mais, tem uma coisa nas nossas mentes, que a gente sempre vai padecer por ele. Isso é uma forma de perseguição, né? A gente sabe disso. Não é uma perseguição que nos atinge, né? Tanto é que eu vim a público aqui, eu não costumo fazer isso, eu não faço vídeos assim, mas eu fiquei muito indignado com o que esse pastor falou, ok? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima tarde e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós.